Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá. Continuar falando sobre como criar um conteúdo que gera autoridade, leads e vendas, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho categorizado esses três pilares, construção de autoridade, geração de leads e vendas, exatamente nessa ordem, por uma questão muito simples. Quanto maior sua autoridade, menores serão as objeções, mais rápido você vende, com mais facilidade você vende. Quanto mais fácil você vende, menor o teu custo por venda, mais fácil a tua oportunidade de escala, mais simples o teu processo de repetição de vendas. Em outras palavras, quando você segue essa ordem da maneira certa e trabalhando tudo isso de uma maneira integrada, você vai conseguir ter um resultado com muito mais lucro, com muito mais previsibilidade e muito mais segurança. O grande ponto é que a maioria das pessoas trata esses temas, ou seja, esses três pilares, de uma maneira completamente isolada. Não, aqui é uma estratégia de gerar autoridade. Não, agora vamos gerar leads. Não, agora vamos criar uma estratégia de vendas. A diferença daquilo que eu proponho é você trazer uma unidade para essa estratégia. Todas as peças de conteúdo você pode e deve associar a uma estratégia que ao mesmo tempo gere autoridade, gere um lead e gere uma venda ao mesmo tempo. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar nessa super série para te ajudar a como criar conteúdo que gere autoridade, leads e vendas tudo ao mesmo tempo. Em outras palavras, como é que acelera os teus resultados? Algo que às vezes a pessoa fala, eu vou passar 90 dias construindo autoridade, depois eu vou passar mais 90 dias construindo lista de e-mails, para depois eu tentar vender para essas pessoas. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, se você souber exatamente como é que você faz isso da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a parte da autoridade. Como é que você consegue transformar um desconhecido, ou seja, alguém que nunca sequer te viu falar sobre nenhum desses assuntos que você domina, a pessoa não te conhece, é um público frio, vamos colocar dessa maneira, como é que você faz com que essa pessoa que mal te conhece, já em um primeiro contato, já em uma primeira apresentação que você faça, já mude um status e olhe para você e fala, poxa, essa pessoa sabe do que está falando. Essa pessoa me passa credibilidade, ela domina esse assunto, eu quero saber mais. Como é que você transforma esse desconhecido em um lead e ao mesmo tempo transformar esse lead já em um potencial comprador? E aí você vai precisar usar o que eu chamo de método NDS de criação de conteúdo. Método NDS de criação de conteúdo, que significa você criar uma linha editorial onde você possa ter um conteúdo utilizando a estratégia do N, que é algo novo, utilizando a estratégia do D, que é de diferente, ou do S, de simplificação. E, em alguns casos, dentro de uma palestra, ou mesmo dentro de uma série de conteúdos, você vai usar as três ao mesmo tempo. Então você tem a possibilidade número 1, você fala assim, beleza, eu vou usar a técnica, a parte da técnica, o N, eu vou usar o D, ou eu vou usar o ND, algo novo e diferente, ou eu vou usar o pacote completo, algo novo, diferente e de uma maneira simplificada. E nessa série eu vou compartilhar com você todos esses bastidores, como é que você pode criar um conteúdo usando cada um desses pilares. E eu vou te ensinar a preparar, não só preparar o teu conteúdo, mas preparar a tua presença online e a construção da tua autoridade usando cada um desses elementos. Eu vou começar primeiro mostrando isso de uma visão geral. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou falar de cada um deles de uma maneira geral e depois eu vou aprofundando em cada um desses tópicos. Então nessa primeira parte eu vou explicar o conceito do novo, depois eu explico do diferente, depois eu explico do simples. Isso sobre construção de autoridade. Depois nós vamos falar sobre geração de leads e depois nós vamos falar sobre estratégia de vendas. Combinado? Então eu vou começar falando sobre os pilares da autoridade, depois eu avanço para os pilares do leads e depois eu fecho com os pilares falando sobre a venda. Tá bom? Então vamos lá, pilar da autoridade. Basicamente são esses três tipos de conteúdo que geram uma autoridade. O que eu falo de gerar autoridade? É muito importante você entender a diferença entre você conseguir ser conhecido por um assunto versus você ser reconhecido e considerado uma autoridade pelas pessoas. Qual que é a diferença? Quando você se torna reconhecido por um assunto, você se transforma como uma fonte de credibilidade para a tua audiência. É a diferença entre curiosidade versus credibilidade. Curiosidade sabe? Às vezes você tá aqui navegando no Facebook e você vê 12 pessoas que mostram a diferença entre não sei o que, 10 fotos que mostram que blá 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 blá, 15 livros que todo empreendedor poderia ler. Existem muitas coisas que chamam a nossa atenção, que você para você analisar. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ler um pouco mais sobre isso. E algumas vezes você tem que ter o cuidado para você não se transformar em um produtor digital, ou em um prestador de serviço, ou em uma pessoa que está atraindo muitos curiosos. O que significa atrair curioso? É alguém que se interessa pelo assunto que você
apresenta, né, pelo problema que você resolve, mas de uma maneira muito distante de realmente reconhecer aquilo como uma necessidade, como um problema urgente a ser resolvido. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você faz. Bom, dado esse parênteses, vamos entrar agora na parte do conteúdo em si para você entender. Quando eu falo de você apresentar algo novo sobre um assunto velho e conhecido, é você pensar o seguinte: existem temas dentro do teu nicho, dentro do teu mercado de atuação, que o teu público já conhece. Que o teu público já sabe, que ele já sabe da importância, que ele já tem dificuldades para realizar, que ele já tem dúvidas. Quando você consegue inserir um elemento novo dentro desse assunto que é já conhecido do teu público, você chama a atenção e você pode construir autoridade. É quando você consegue fazer com que as pessoas falem: poxa, eu nunca tinha visto nada a respeito disso. Eu vou mostrar mais exemplos disso, especificamente desse novo agora, por isso que eu não vou aprofundar muito agora. Conteúdo que apresenta uma explicação diferente de um assunto que poucos dominam. Isso aqui é quando você entra apresentando para a tua audiência de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira onde você consegue dar exemplos diferentes para o teu público, algo que de fato ele nunca entendeu na prática. Então, por exemplo, quando eu falava sobre SEO, quando eu comecei a trabalhar falando sobre otimização de sites, etc., as pessoas sempre falavam sobre a otimização de sites para o Google, sobre a parte de algoritmos, etc, etc, etc. E eu comecei a falar o seguinte: olha, SEO é parte técnica? É. Mas SEO também é marketing. Porque você tem que entender que quando você entende da psicologia da busca, ou seja, por que as pessoas estão pesquisando, você também entra num ambiente de marketing. Então eu comecei a dar uma explicação diferente sobre um assunto que as pessoas já conheciam. Mas, mais uma vez, eu não vou aprofundar muito, porque eu vou falar especificamente de cada um deles. E o terceiro é conteúdo que apresenta a versão mais simples de um assunto considerado mais complexo, que é quando você consegue pegar um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas e você consegue dar um passo a passo simplificado, você consegue traduzir aquilo que as pessoas têm muitas dúvidas, têm muitas dificuldades sobre aquele assunto. Então, de maneira geral, mais uma vez, eu vou continuar avançando nesses temas no próximo vídeo dessa série. De maneira geral, quando você vai produzir conteúdo, você tem que tomar decisão. Eu vou falar de alguma coisa nova, de um assunto que as pessoas já conhecem, vou trazer um elemento novo. Eu vou apresentar uma explicação diferente que ninguém nunca apresentou. Eu vou simplificar alguma coisa que está todo mundo falando, mas poucos estão entendendo. Você vai tomar essa decisão. E aí vamos lá colocar na prática. Por exemplo, conteúdo que apresenta algo novo sobre um assunto velho e desconhecido. Qual que é a meta? A meta é que o teu público fale o seguinte: nossa, eu já conheço esse assunto, mas eu nunca tinha visto nada disso. Eu já sabia, eu já estudo isso há muito tempo, mas você falou de algo que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Em outras palavras, é muito mais fácil ganhar a atenção com algo que o seu público já conhece. Isso vai gerar mais facilidade em chamar a atenção, ou seja, mais tráfego qualificado. Deixa eu te dar um exemplo básico disso que eu estou falando agora. O que você acha que é mais fácil de chamar a atenção de um público qualificado? Eu criar um vídeo falando 5 livros que todo empreendedor digital deveria ler, ou como gerar mais visitantes, leads e vendas todos os dias. De maneira geral, se eu faço um vídeo com 5 livros que todo empreendedor digital deveria ler, se eu faço um artigo como esse, eu tenho no mínimo 10 vezes mais audiência aqui. Mas não obrigatoriamente a mesma qualidade. Porque quando eu falo isso aqui que é relacionado ao que eu vendo, que é ensinar as pessoas a vender todos os dias, por mais que a minha audiência aqui seja mais limitada, eu tenho uma qualidade maior. E o que eu estou falando aqui é você criar uma autoridade para um público que tenha o maior potencial de compra imediata. Existe um momento onde você pode, de fato, se aproveitar de estratégias como essa um pouco mais abertas? Sim, mas primeiro você tem isso aqui validado, depois você pode ter uma estratégia um pouco mais aberta. No primeiro momento, eu recomendo que você se concentre nisso aqui. Como gerar mais visitantes, leads e vendas todos os dias. Agora, como que eu adiciono um elemento novo? Então presta atenção, gente, para você não pegar. E eu quero que você deixe o seu comentário aqui abaixo se você pegou essa parte, se você ficou com alguma dúvida, pra gente continuar falando sobre isso nos próximos vídeos. Você concorda comigo? Vamos pegar essa parte aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui para ficar mais fácil. Você concorda comigo que esse tema aqui, você que está me assistindo agora, você concorda comigo que esse assunto, ele é mais familiar para você? Poxa, eu tô falando de mais visitantes, mais leads e mais vendas. Não é um assunto familiar para você? Existe alguma coisa de novo nisso aqui? Não, Nathanael, não existe. Só que quando eu chego e eu faço isso aqui, ó, método NDS,
como transformar ou como gerar mais visitantes, leads e vendas todos os dias. Eu acabei de colocar um elemento novo. Eu acabei de pegar um assunto que você conhece, um assunto que você já tem familiaridade, você já ouviu muitas vezes, você já provavelmente já viu vários vídeos sobre isso, é uma necessidade que você tem de falar como é que eu tenho mais visitantes, como é que eu tenho mais leads, como é que eu vendo, e eu adicionei um elemento novo, e é um elemento novo que gera obviamente curiosidade. Poxa, o que é esse método NDS? E aí eu explico, NDS, você criar conteúdo que tenha característica de novo, de diferente e simplificação. Ou seja, eu criei algo novo dentro de um assunto considerado velho ou conhecido e agora eu estou produzindo um conteúdo, te entregando informações dentro desse cenário. Mas quando eu uso essa técnica de te apresentar algo novo de um assunto que já é conhecido, eu consigo que você pense assim, ó, poxa, eu já tinha escutado muitas coisas sobre produção de conteúdo, mas essa eu nunca tinha escutado. Esse é um ponto interessante acerca de produção de conteúdo, de criar algo novo para um assunto velho, de criar algo diferente para um assunto que poucos dominam, apresentar algo simples, aquilo mais complexo. Como é que é mais sobre isso? Eu quero saber mais. E aí eu posso chegar, então, eu criei esse... Você concorda comigo que da maneira como eu estou estruturando essa informação para você, eu consigo ter um elemento de autoridade maior? E o legal é que no meu caso, eu ensino pra vocês aquilo que eu faço. Então ao mesmo tempo que eu estou te ensinando, eu estou fazendo isso com você. Você concorda comigo que você para e presta atenção nesse conteúdo e você fala, Natanael, é verdade. Da maneira que você está apresentando, me dá uma sensação de algo novo. Agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente falar o seguinte, bom, agora você entendeu o que é o método NDS. Então é o seguinte, eu vou fazer mais um vídeo, onde nesse vídeo eu vou explicar a parte 2 e a parte 3. Eu vou mostrar como é que você termina de construir autoridade, as outras peças. Eu vou mostrar como é que você cria lead. E eu vou mostrar como é que você transforma isso em venda. Você quer saber mais? Eu fiz uma palestra. Essa palestra é assim, 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 tal. Coloca aqui o teu e-mail. Pronto. Eu poderia criar, agora, nesse momento do vídeo, eu poderia fazer um pitch pra você se cadastrar e você assistir essa série. Beleza? Só que como eu já fiz um vídeo te convidando pra assistir essa série, você já tá aqui comigo como um lead também. Ou você já me acompanha nas mídias sociais. Então, ó, em um mesmo conteúdo, eu estou conseguindo atrair a tua atenção, eu estou conseguindo desenvolver uma autoridade, porque eu estou te apresentando algo relevante, mas está dentro de um contexto. Eu consigo transformar isso em um lead, eu posso levar isso para uma oferta. Em uma mesma peça de conteúdo, porque aqui tem método. Método para transformar conteúdo em uma peça de vendas. Em uma peça que constrói autoridade, que gera leads e gera vendas, tudo ao mesmo tempo. Então assim, ó, nesse primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre essa parte aqui, ó, conteúdo que apresenta algo novo sobre um assunto velho e conhecido, e eu dei esse exemplo aqui do método NDS. No próximo vídeo eu vou falar sobre conteúdo que apresenta uma explicação diferente de um assunto que poucos dominam, e depois eu vou falar sobre conteúdo que apresenta uma versão mais simples de um assunto considerado complexo. E aí na sequência eu vou falar sobre estratégias de geração de leads e depois eu vou falar sobre estratégias de vendas usando conteúdo no começo para gerar leads e depois que as pessoas já viram a tua oferta, que essa é uma parte que a grande maioria dos empreendedores simplesmente ignora. Mas esse é um assunto então pra gente bater um papo no próximo vídeo dessa série. Se você gostou desse conteúdo, se você tá curtindo essa série, eu vou pedir duas coisas pra você. Número 1, convida algum amigo seu que está no mundo do marketing digital e tá precisando transformar conteúdo em vendas. Convida uma pessoa para acompanhar esse conteúdo. 2, participa. Natanael, deixa eu contar pra você o que eu aprendi nessa série. Eu aprendi isso nesse vídeo, eu aprendi isso. Natanael, essa parte eu não entendi. Isso aqui não ficou claro pra mim. O que você tem a dizer sobre 1, 2, 3? Porque a partir do próximo vídeo, quando eu terminar a apresentação, eu vou abrir um espaço final de perguntas e respostas. Eu vou selecionar as perguntas que foram deixadas aqui nos comentários e eu vou responder essas perguntas. Eu basicamente vou colocar a pergunta na tela e eu vou responder essa pergunta. Algumas perguntas, obviamente, já serão respondidas no próximo conteúdo, mas outras perguntas que seja necessário uma explicação um pouco maior, eu vou colocar aqui. Beleza? Show de bola? Então é isso. Se você quiser... Você que está participando, ó, eu vendo todos os dias. Usa essa hashtag aqui, me marca no Instagram que você está assistindo essa série, você está vendo esse vídeo. Eu gosto de ver as pessoas que estão acompanhando, gosto de ver as pessoas que estão estudando essa série. Então vamos estudar juntos, porque o meu objetivo é que ao final dessa série você tenha uma estratégia clara de construção de autoridade online, de geração de leads diários e de vendas diárias. Combinado? Então é isso, um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.